Fala aí galera, eu sou o T e tem saudades do Tier 0? Bom, eu estou aqui para poder falar com o Cláudio, que fez top 8 no Nacional que aconteceu no último fim de semana, e ele tá com saudade do Tier 0, tanto que ele jogou com o seu Tiara Laments e fez top 8 no torneio. Então, meu nome é Cláudio, fiz top 8. Não necessariamente estou com saudade do Tier 0, honestamente. Eu acho que durou um pouco mais de tempo do que deveria. Até um certo ponto foi um formato legal, mas não legal 4 meses legal, eu sinto. Enfim, eu joguei de Charlament. Então eu tenho um canal no YouTube também, se chama Dimensão do Caos. Eu faço vídeo de vez em quando eu consigo. Passa lá na Dimensão do Caos, link na descrição ou no card acima. E sim, meus amigos, então vamos agora mergulhar de cabeça nas profundezas desse Perle-Reino, para poder entender melhor como funciona o Tiara pós-Banlist. Afinal de contas, muita coisa aconteceu. Ele era o Tier 0, muita coisa tinha que acontecer. Aconteceu, hitou o deck, ele é muito rogue atualmente, e mesmo assim o nosso herói Cláudio conseguiu fazer top 8 no torneio com esse deck. Vamos tentar entender essa porra toda, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos lá. Eu decidi jogar de Charlament, não necessariamente porque eu acredito que era a melhor escolha, de fato, não era. Eu não tinha nem dúvidas quando eu entrei no torneio. Eu não joguei porque, olha só, isso daqui é um deck secreto que ninguém sabe que é bom e vai pegar todo mundo de surpresa. Não era exatamente essa a minha intenção. A intenção é que eu simplesmente percebi que, cara, dos decks que eu estava disposto a jogar, porque eu não consigo me dispor a jogar com um deck que eu não gosto. Eu até poderia pegar lá o Kashtira e de repente daria pra dizer que eu iria melhor, mas eu não gosto de jogar com deck, então no final das contas eu sinto que você gostar do deck meio que tira um pouco da discrepância do nível de poder. Então eu meio que fui por aí. Eu peguei um deck que eu gostava e a partir desde que eu goste, a princípio eu vou jogar melhor com esse deck do que se eu fosse jogar com outro deck, mesmo que o outro deck fosse mais forte. Então, dos decks que eu tinha opção de jogar, eu escolhi esse, mas por causa disso. Até tinha outras opções, e tinha cogitado também o Punk Gold Pride, só que eu senti que o Punk tinha alguns problemas. Eu sinto que as builds do Punk, até agora, elas não estão refinado bastante, e eu não tive muito tempo para também ver do deck. Acabei indo para a opção que eu sentia que era mais seguro e que já meio que já tinha o deck mais ou menos pronto. Entendi. Isso é bem maneiro, cara. Bem maneiro. Você escolheu jogar com a opção que você se sentiu confortável, né? E que você tentou tirar o edge máximo do deck e tentou jogar o formato da melhor maneira possível. Beleza. Uma parada que eu gosto de conversar sobre é... Beleza, você pegou esse deck com todas essas considerações que você falou. Mas como que você enxerga o formato atual e qual é o pensamento assim que te fez para poder chegar nas cartas que você usou para esse deck? Qual era o metacall e como você acha que tá esse formato para poder jogar dentro dele e tentar performar bem? Então, eu tinha testado jogando contra os 3 decks que eu considerava os principais, que era o Pearly, o Kashtira e o Super Heavy. Eu tinha testado jogando contra os 3. Então, fui vendo as minhas matches contra esses decks. O Pearl eu já imaginava que não ia ser o mais popular no Brasil, que de fato aconteceu. Eu acho que mesmo se fosse por algum motivo o melhor deck, que eu acredito que não era, eu acho que o Kashtira é o melhor deck. Mesmo se por algum motivo fosse, eu acho que não estava muito no perfil do brasileiro jogar com o Pearl. Primeiro porque causa que era um deck caro, as cartas eram novas, difíceis de conseguir, então
Eu imaginei que não ia ter muita gente usando o deck. Claro, ia ter um cara lá, aqui e ali, jogando com deck, de fato, aconteceu. Tanto que teve no top 32. Mas a questão não. É que eu sinto que o brasileiro não ia jogar tanto com esse deck. Não me parece tanto a cara do jogador do nosso país jogar com Pearl. Além de tudo, ele é um deck Então, bem complicadinho também, né? E aí vagabundo já ele é fica também meio. um deck. Ele é um deck bem difícil, eu sinto. Quer dizer, se você pega na primeira vez, a princípio parece, olha só ativa as spell lá Uhum. e pronto, problema resolvido. Mas quando tu para pra pensar nas intricidades do deck, são umas situações um pouco mais de nicho. Não, se tu fizer test hand com Pearl, tu não vai notar tanto a dificuldade do deck. É mais quando tu joga jogos mesmo e acaba notando interações mais específicas. Sim. Então, o Pearl eu simplesmente joguei de lado, sabia que ia ter, mas joguei de lado como o principal deck a se preocupar. O Super Heavy, como o meu deck já não tem muito espaço para tech e outras coisas assim, eu meio que sou obrigado a usar as cartas mais impactantes. Então, já tinha que meio que pôr Dark Ruler No More pelo simples fato de que não tinha muito espaço para muitas coisas. E uma coisa que eu notei é que eu honestamente achei que o Super Heavy tinha muita deficiência. Eu achei que o Super Heavy era muito inconsistente. Claro, tem um combo de uma carta só, mas é 12 starters e se acontece bastante do cara não comprar um desses starters e simplesmente perder. É algo que eu acabei vendo com meus próprios olhos. Claro, tem uns pontos positivos do deck, por exemplo, o fato de que ele é extremamente imprevisível. Você não sabe qual é o campo final que o Super Heavy vai fazer, porque depende muito da build que o cara tá usando e das preferências dele. Eu imaginei que o Super Heavy as pessoas iam usar um negócio um pouco mais tradicional. E eu não cheguei a ver todos os deck profile de Super Heavy, mas eu acho que meio que ficou por aí. Eu não imaginei que ia ter nada de muito extravagante. Eu achei que no máximo as pessoas iam usar, sei lá, Spell Canceller, jogo 2, jogo 3 pra ganhar. E jogo um iam fazer um campo de Apollousa Savage, Barone. Barones, coisa assim. De repente, alguém fosse lá testar o Cyberstein para invocar o Natura Extéreo, mas meio que ia ficar nisso daí. E eu, eu sinto que o Super Heavy perde muito para Dark Ruler No More. A única chance do Super Heavy de levar uma Dark Ruler No More e não perder é se ele tiver draw. Ou se a mão estiver muito fraca e tu não consegue quebrar o campo dele, porque apesar de, enfim, tu destruir todas as negações dele, ele ainda tem muito corpo no campo, tem todas as escalas e é bastante coisa para se lidar. Então, isso acaba sendo uma preocupação, mas no geral eu achei que a minha match contra a Super Heavy estava muito tranquila. Claro, não é que o meu deck tem todas as handtraps do mundo, mas devido a todas as questões do contexto, do como o Super Heavy se encaixa, como ele joga, eu sinto que estava tranquilo. O Kastira realmente era a maior preocupação, né, não tem como negar. E eu até testei algumas outras coisas no main, testei botar HMCL. No final das contas, eu decidi optar pelos Gama, porque, querendo ou não, Shifter existe, Draw também existe. Levei bem menos Draw do que eu imaginei que levaria, levei bem pouco, levei mais Shifter do que Draw, pra ter uma ideia. E. Cara, o Shifter não tem como counterar ele. Sei lá, tem o Gama no máximo, mas mesmo o Gama é um counter meio porco, por causa que o cara. Tu tá tendo que usar duas cartas no deck pra counterar uma dele. Quer dizer, tem que usar o Brick, no caso, o Driver. Então, meio que sempre a troca do Gama contra o Shifter, eu sinto que o cara que com o Shifter tá saindo melhor. Pelo simples fato de que você é obrigado a usar cartas piores no seu deck só pra counterar o Shifter. Mas enfim, tinha que usar. Também tinha que usar Calba the Grave. Eu até fui ver os profiles de outras pessoas que jogaram com o deck e os caras estavam dizendo isso. Tem que usar as cartas. Não é necessariamente porque é a melhor opção. Quer dizer, o Gama foi bom, mas não necessariamente
de repente teria uma outra carta melhor, mas você é obrigado a usar. Não tem jeito. Caso contrário, você perde pro Shifter. E eu acho que o Gama até um certo ponto é meio estranho contra o Kashtira também, por causa que o Kashtira, ele... exclusivamente por causa do Rise Heart, que bane 3 face down do topo do deck, então o Gama fica meio estranho, mas... Enfim, em geral eu meio que equilibrei as escolhas dos meus de cartas do meu deck, meio que pensando mais no Super Heavy, mais no Kashtira. Eu sinto que eram os decks mais importantes e de fato foram os decks que mais foram representados no torneio. Cara, uma parada que acho que pode ser interessante falar aqui é o seguinte: nós estamos no momento, no Master Duel, por exemplo, o Tiara chegou por lá. Por aqui a gente jogou até fevereiro, até o comecinho de fevereiro com o Tiara. E aí tínhamos toda uma dinâmica de deck que todo mundo tá careca de saber. Tinha, principalmente por causa da existência da Kit, né? Então, você tinha uma dinâmica diferente de jogo. Coisa que agora a gente não tem. São coisas diferentes. Por exemplo, o Tiara podia fazer jogadas de uma carta. Você podia, sei lá, dar um Pele Reino ou um Rota, pegar um Reino Heart. Não mostrou um Reino Heart efeito, jogava fusão e fazia kit. E desenrolava o teu jogo a partir daí. Hoje em dia o Reino Heart não joga em ninguém. Ninguém que faça efeito. Sozinho, né? Obviamente. Porque aí não tem o que virar. E... fala pra gente dessas diferenças, de como que o cara que vai jogar de Kashtira, que jogou o Tier 0, por exemplo, ou que tá vindo do Master Duel e quer usar o Tiara dentro do TCG atualmente, qual é a diferença de pensamento, de jogabilidade que você tem que ter com o deck pra poder performar bem com ele? Pois é, isso daí do Reino Heart que tu falou eu acho bem interessante, por causa que quando para pra pensar, o Reino Heart essencialmente virou a mesma coisa que Normal Summon Raiden, porque a menos que já tenha um King of Swamp que tenha começado na mão, o que o Reino Heart vai fazer a maioria das vezes é normal, envio Charmant Kashtira, Milo duas e torço. Enfim, é meio porco, mas de fato acontece. Tem gente que tenta usar Diviner, mas enfim, a Diviner é uma milada bem pior. Eu sinto que tem que usar 3 Reino Heart até para invocar o Kaleido. Mas quantas diferenças do deck... Uma coisa que acontece bastante é meio que saber manusear os nomes quando você tem eles na mão. Até por causa que você não tem muitas maneiras de, como eu posso dizer, enviar eles pro cemitério a partir do momento que eles estão no campo. Você tem a Poli e talvez a Perle-Reino pra, não sei, fundir ou estourar uma Meiru que tá no campo, por exemplo. Mas... pode acontecer de você comprar, por exemplo, 2 Charlaments que fazem fusão na sua mão inicial e até um certo ponto é bom, mas aí quando você mila as cartas, só que daí no final das contas você percebe, poxa, eu não consigo fundir em nada, porque não tem monstro no meu deck para fazer fusão, eles estão tudo no campo. Então isso é uma questão um tanto estranha e às vezes você tem que ver esse tipo de mão que... se a gente tivesse no formato Tier 0, a gente pensaria, olha só, comprei Meru Macheren, tá decente, não tá incrível, mas tá decente. Enfim, você provavelmente dá normal da Meru, efeito da Xeren na mão, enfim, Mila 6. Aqui não necessariamente você deve vir com essa abordagem, nem sempre. Dependendo da mão, sei lá, como eu disse, se tiver Poly, aí sim, mas... dependendo da mão, é simplesmente mais interessante você dar direto o efeito da Xeren, nem invocar Meiru, para poder fundir com o efeito da Meiru do cemitério. Isso é um negócio um pouco que acontece bastante. Outra coisa que acontece é que, como não tem a Kit Kalos, você tem uma dificuldade bem maior para manter a engine dos Charlaments rodando. A principal maneira de você continuar tendo cartas Charlaments nos turnos seguintes é com o Kaleido e a Perle-Reino estourando o Kaleido todo o seu turno. Então, muitas vezes você tem que jogar de uma forma um pouco engenhosa, eu sinto. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo com esse deck pós-banlist seria, por exemplo, enviar, sei lá, sempre que tem a oportunidade de destruir o Kaleido é enviar Scream buscar uma trap. Mas não necessariamente isso é a melhor coisa a se fazer. Porque, apesar de, num primeiro momento, parecer que Metanoise mais Kaleido é muito bom, e de fato
tem muita coisa que os caras podem estar usando só pra... Que instantaneamente ganha desse setup. Uma Cosmic ganha, um Gamiciel ganha, sei lá, tem muita coisa. Então, o que eu faria, por exemplo, nesse cenário, ao invés de enviar a Screen, eu enviaria a Sally que buscaria uma Challenge Kashira. Depende um pouco da sorte, do que ela mila, mas eu sinto que é mais seguro porque você está garantindo que você separe suas interações. E isso é um dos principais pontos positivos do deck até agora. O fato de que ele separa muito as interações. Apesar de todos os hits, ele ainda assim separa muito bem as interações. E é um negócio que, quando nem você sabe exatamente como você vai interagir no turno do oponente, quem dirá o oponente vai saber. Então é muito difícil para ele se prevenir de jogar ao redor de, sei lá, Charmant Kashira Melando 3. É um negócio bem difícil para ele jogar ao redor. E eu acredito que você meio que tem que jogar tentando fazer esse tipo de campo. Tentar separar as interações, tentar pensar em maneiras de como manter a engine rodando, mesmo quando num primeiro momento parece que não é possível. Tem várias mãos que você abre e você pensa, cara, vou fazer aqui um Grafa, sei lá, um Grafa, Mascarena e é isso, não tem muita interrupção. Mas quando você para analisar, de repente até tem uma maneira de você continuar gerando recursos e manter os nomes de Charmants em circulação, mesmo com uma mão estranha dessas. Nem sempre é possível, mas muitas vezes tem. Enfim, é um negócio que tem que fazer muito teste com o deck, que eu sinto... No começo do formato eu sinto que eu melhorei muito desde o começo do formato a mexer com um deck pós-banlist e saber anotar certas interações, saber notar quando certas jogadas que parecem o mais intuitivo não necessariamente são certas, dependendo da mão. Às vezes simplesmente Normal Summon Reinhardt funde o monstro Aqua da mão e um do cemitério no Kaleido, de repente essa é a melhor jogada porque você tem a Pelerreno. É uma questão de muito você fazer os testes das mãos, e aí você, conforme for passando o tempo, você vai notando que a jogada mais arriscada provavelmente não é a melhor. Apesar do deck ter o fator sorte, a jogada arriscada provavelmente não é a melhor, eu sinto. Isso é muito doido, né? Porque pelo tudo que você tá falando aí, por exemplo, dá pra ver que o Tiara é um deck daqueles que você não consegue abrir mostrar, por exemplo, ó, tá aqui, galera. Esse aqui é two card combo que eu vou fazer a minha jogada. Uhum. Não é, né? E então isso faz com que você tenha que adaptar toda a jogada. Parece que sempre tem que fazer força pra poder conseguir chegar nas coisas, pensar em um monte de rota, porque apesar de estar tudo limitado, você tem muita camada de jogada e você tem que gerenciar aquele recursozinho ali pra você não errar. Isso é interessante porque eu gosto disso. Isso é uma limitação que faz com que você tenha que ser bom com o deck pra você poder se dar bem no jogo, tá ligado? O que é um fator que eu até vi que você falou, fez um vídeo há um tempo atrás falando, que as pessoas vão sentir saudade do formato de Tiara, ignorando as questões da época, mas que as pessoas estão acostumadas atualmente com os decks Monkey Flip, né? Que é o deck quase que automático, e é sinistro. Como o Tiara naquela época já fazia uma coisa, e agora com essas limitações fica exponencialmente maior, cara. Isso é muito foda. E eu gostaria muito que tivesse mais limitações no jogo, a ponto de você conseguir estudar com o deck pra poder ser bom. Isso aqui, se eu botar na mão de um filho da puta qualquer, que jogou o formato Tier 0 ainda, o cara pode se embananar. Você que tá com tempo nesse deck, com certeza vai sobressair. É isso que eu quero pro Yu-Gi-Oh! Isso é bem interessante. Só que, enfim, tem todas as questões do formato atual que vão na contramão, né? Mas, enfim, eu acho isso atrativo, eu acho maneiro isso. Uma parada que eu queria comentar contigo sobre é as abordagens que o Tiara usa, né? Eu já vi pessoas usando, por exemplo, algumas coisas diferentes que te ajudam a fazer fusão, né? Uma das principais características que o Tiara tinha, que todo mundo amava, é que apesar de ser um deck que faz fusão, ele tem a cara de pau de não te locar em fusão, e por isso você pode fazer toda a cor do extra deck que você quiser. Aí, basicamente. Pois é. Aí então o vagabundo acaba usando Branded, acaba usando Shadows pra você poder milar. Eu lembro que no começo o vagabundo usava aquele Shadow de fogo, aí tem bichos com mata que faz winda, tarará. Tem todas essas abordagens.
a tua abordagem não vai pra isso, né? As cartas não tiara que tem aqui no deck são Dangers, por exemplo, o Mali, e aí o mini engine de Kashira aqui, né? Porque já tem a tiara, você tá usando um Fenrir e um Perle-Reino. E, enfim, o que te fez chegar nesses bichos aqui, por exemplo, ao invés de continuar com cartas que fortalecem a tua fusão, já que um dos problemas é chegar nas fusões. Pois é, os Dangers, eles são miladas um tanto estranhas, porque eles não fazem nada por si só. Mas quando tu para pra pensar, eles ajudam bastante a fazer várias fusões ao longo prazo. Principalmente se tá usando coisas como Foolish Goods, que estariam no lugar dos Dangers, por exemplo. Se eu tivesse que usar uma carta em vez dos Dangers, provavelmente seria algo como Foolish Goods ou algo assim. E aí, toda vez que você mila uma Foolish Goods e não consegue fundir, enfim, seria, por exemplo, uma Nessie. E a Nessie consegue invocar o Garura. O Mothman consegue invocar o Mudragon. Enfim, eles ajudam um pouco nessa questão de consistência. É um negócio bem sutil, mas eles ajudam. A principal questão é que, enfim, eu tinha visto a decklist de um cara lá, era de um canal gringo, o Thunder Theory, e aí eu vi que ele usava o Malicious, e eu achei interessante, ele não usava os Shadows. Eu tinha testado muita coisa até então. Eu tinha testado os Shadows, tinha testado todos os Shadows decentes, então era o Squamata, o Beast e o Hollow. O Hollow eu cheguei na conclusão de que era uma porcaria, por causa que o deck já tem carta que é meio ruim de comprar na mão e que você mais quer no cemitério do que na mão, e o Hollow piorava isso ainda mais, eu sentia. Então, eu por muito tempo simplesmente só testei o Squamata e o Beast. E tava legal. Mas também eu não. Em retrospectiva, testando os Malicious em vez dos Shadows que estariam no lugar, porque meio que seria, sei lá, um alvo secundário de fusão. Eu meio que consideraria isso os Shadows, o Malicious, ou sei lá, Fallen of Obaz, alvo secundário de fusão que não é o King of Swamp e não é os Charlaments, mas se você chegar neles, você consegue fundir numa fusão um pouco mais específica que te dá vantagem. É meio que isso que essas cartas fazem. Então, eu meio que consideraria todos esses três, o Albaz, o Malicious e os Shadows, meio que na mesma categoria de carta. Se você está usando um, não sei se tem necessidade de usar o outro. Os Malicious eu senti que eram que no final das contas fez mais sentido, já que permitia invocar o Dangerous e a Beatrice no final das contas. E eu até tentei ver de repente se a Foolish Goods tinha alguma. Se eu quisesse de repente testar usar Foolish Goods junto com o Malicious. Até cheguei a testar isso, mas tinha alguns problemas. Os Dangers ajudam a descartar o Malicious, mas eu acredito que tinha uma questão ainda maior, que eu não vou me lembrar exatamente agora. Mas tinham. Talvez seja só simplesmente descartar o Malicious mesmo, eu esteja me confundindo. Mas eu sinto que, como eu optei por usar o Malicious, os Dangers era mais ou menos que a melhor opção. Até testei usar algumas outras cartas de consistência, como a Foolish Goods, e enfim. Mas no final das contas, os Dangers eu sinto que fez mais sentido e meio que se encaixava melhor já com a proposta do deck. Só alguns últimos detalhes aqui da decklist, pra gente poder, quem sabe, comentar um pouquinho sobre as questões de jogabilidade mesmo, né, dentro do torneio que rolou pra você. Você usou aqui 3 hechizos, né? No caso, não usou o Mudora, tranquilo. E você usou aqui 43 cartas com Trivikarma, que é uma carta muito específica somente quando ela vai pro cemitério. Você precisa milar ela. E de preferência, né, tem que ser no teu turno, você pegar um campo e tal. Só dar uma palhinha pra gente aqui. Essas 43 cartas aqui é um ratio melhor de usar do que 40. Isso melhora a probabilidade, ou só ajuda você a usar todas as cartas que você tem que usar no deck, como você falou antes aí? Eu acredito que tá mais pela questão de ter que usar realmente todas as cartas que eu gostaria de usar, sabe? Eu tenho que usar Dark Ruler, tenho que usar o Gama, então meio que tem que ser esse número.
O Trivikarma eu acho bastante importante por causa que ajuda com uma das deficiências do deck que eu falei, que como não tem Kit Kalos, nem sempre seu follow é garantido. Então a Trivikarma ajuda nisso, também te ajuda a chegar no Perlereino e, enfim, a Perlereino também permite com que você faça a principal jogada do deck, a jogada mais forte que você quer, que você almeja fazer a maior parte das vezes, que é o Kaledo com a Perlereira em algumas outras cartas de suporte. Normalmente é isso que você quer chegar no final. Então a Trivikarma ajuda bastante nisso. Quanto aos Ishizos, o Mudora de fato. Eu até pensei de repente usar o Mudora, mas teria que tirar alguma coisa, sei lá, uma Calba de Grave, algo assim, e eu não queria. Enfim, o efeito de mão do Mudora é basicamente descarte uma carta, por causa que o fato dele setar lá a trap dos Exchange of the Spirit não faz diferença. No final das contas também acontecia de que eu sinto que no formato os efeitos dos Shufflers não eram muito relevantes. Contra alguns decks em específicos e de vez em quando, até mesmo contra deck que não leva muito bem os Shufflers, pode ser decente. Sei lá, às vezes você tá enfrentando Kashira e aí você consegue dar um Keldo embaralhando um dos Chalaments e popando o Kashira, popando com a Perlereino. Pode acontecer, mas aí é a situação bem mais de nicho. No geral, os decks que levam os Shufflers seria, sei lá, dos mais relevantes seria o Branded, seria o Mathmech. Não tem realmente muita coisa. O Super Heavy às vezes também, mas... Até o Pearl ele toma, né? Aquele gatinho preto nojento lá. De fato, aí ele toma. Só que aí eu também sinto que às vezes, sei lá, a minha sensação contra o Pearl é que o cara sempre vai ter a spell na mão pra revelar e fazer a carta que ele quer. Eu sinto que quer dizer, é uma das questões que também depende bastante de quão bom o jogador do Pearl é, por causa que se o cara for meio ruim, ele provavelmente vai ativar todos os spell Pearl e não vai ficar com nada na mão pra, sei lá, revelar caso ele leve alguma interação com o gato preto. Enfim, mas eu presumo que eu fico sempre eu sempre assumo que o oponente é um mestre do jogo, sabe muito, e enfim, eu vou comprar as piores cartas. Normalmente eu jogo assim, eu sempre penso que o cara vai estar insano. Justo. Até por causa que daí eu não me decepciono, caso aconteça alguma tragédia no meio do caminho. Muito bom, é uma boa forma de encarar. Na verdade, é uma forma maneira de você jogar em volta das coisas, né? É um pensamento legal. Ok, aí então agora a gente entra no segundo estágio desse vídeo aqui, né? Da jornada do nosso herói que fez top 8 com esse incrível tiara aqui. Que inclusive eu tô atrás pra comprar um e se não for muito caro eu vou querer um, pô. Eu queria ter essa porra desde que lançou, mano, mas o campo ser caro me fudeu. Mas enfim, né? Então, a gente vai entrar um pouquinho aqui pelo menos nos jogos, nem que seja, eu não sei se você vai querer falar de todos os jogos ou dos jogos mais importantes, vai do que teu coração mandar. Tem tem o vídeo que o Claudio fez no canal dele, Dimensão do Caos, que eu já indiquei aí no começo, mas você pode acompanhar lá as rodadas que ele falou, com certeza com muito mais detalhes. Então dá uma olhada pra você ver o reporte dele do torneio lá no canal dele. Mas aqui dá uma passada aí das jogadas que você teve, né, dos rounds ou do top, não sei, do que você achar mais relevante citar aqui, que mostrou, né, a prática do uso do deck. Sendo bom ou sendo ruim, sei lá. Então, eu já tô bem... Eu já tenho anos de experiência jogando com um deck que não vai muita range trap, não tem muita carta indo por segundo. Então, o que aconteceu bastante no torneio é que por exemplo, eu comprei as Dark Ruler no More, mas eu nunca ativei uma, por causa que eu comprava as Dark Ruler em um momento que não tinha porquê. Sei lá, eu tava indo por primeiro, eu tava enfrentando o Labyrinth, não sei, o cara bricou, alguma coisa assim. Então, o Dark Ruler não chegou nenhum momento do jogo, do torneio, apesar de que eu queria comprar Dark Ruler, mas não acontecia. Também o Gameciel não comprei nenhuma vez. O Gama veio algumas vezes, de fato foi bom. A Super Poly às vezes também. Book of Moon veio bastante, mas no geral meio que você tem que jogar muito com a própria engine para quebrar campo muitas vezes. Tem que saber
usar a própria engine. De vez em quando, sei lá, você até abre com uma pseudo hand trap com uma Halfenes ou Kelbeck, mas aí também é meio raro, principalmente na questão do Kelbeck, que depende muito do deck. Então, muitas vezes você tem que aprender a jogar com o próprio deck e evitar as interações do oponente. Os Dangers ajudam bastante. Uma coisa que eu sempre senti dos Dangers desde que eles lançaram é que basicamente os Dangers são inegáveis. Ninguém nunca vai negar os Dangers. É meio que um consenso de que negar os Dangers é um desperdício de recurso. Claro, muito porque eles não são uma vez por turno, então dar um Savage numa Ness não serve de nada. Mas mesmo se o oponente tivesse uma negação que destruísse, sei lá, um Crystal Wing, ele provavelmente não daria na Ness. Os Dangers basicamente sempre vão passar. Isso eu sinto que acontece desde 2019, 2018, quando eles lançaram. E isso de fato ajuda muito. Também uma questão muito importante é o Guardian Chimera para quebrar campo. De fato ele é meio que imprescindível. Eu honestamente tenho um certo conflito com o Guardian Chimera, porque meio que a única maneira de você invocar ele é com a Poly, então você tem que comprar um Swamp e a Poly, e a Poly às vezes pode ser um brick, mas eu acho que no geral é melhor ter do que não ter, até porque faz muita diferença o Guardian Chimera indo por segundo. Se você resolve a Poly, basicamente o Guardian Chimera passa grande parte das vezes. É uma outra carta que eu sinto que também meio que nunca vai ser negada. Porque você, ou dá team block com ele, ou o fato dele não poder ser alvo quando tem a Poly no cemitério, é muito difícil do oponente interagir com o Guardian Chimera, e você já resolvendo o Guardian Chimera, você estoura 2 cartas, ou enfim, estoura uma carta, compra 2. Muitas vezes você tem que meio que interagir de uma forma que dificulte o oponente. Uma coisa que acontecia que eu sinto que era bem mais relevante no formato Shadow e que dava para ver bem é que estava começando naquela época a questão de muitos decks simplesmente quebrarem o campo dando chain blocks. Acontecia com Shadow, que, enfim, sei lá, você resolvia uma Shadow Fusion, trigava 3 efeitos, Construct, 2 de cemitério, e, enfim, você quebrava o campo meio que daí. O oponente até tinha cartas que são super opressivas, sei lá, uma Polusa, mas você dando os chain blocks você conseguia manusear essa questão. Isso também é algo que acontece bastante com esse deck. Claro, tem vezes que simplesmente uma carta que eu sinto que é extremamente boa contra esse deck agora, não era antes, mas é agora, é a Ash Blossom. Se o cara der Ash Blossom na primeira carta que você ativa, eu sinto que tá correto. Enfim, tem gente que... Eu já vi muita gente simplesmente guardando, você buscar com a Perlehane e dando na Shaymin da mão. Eu não vejo muito propósito nisso. Eu sinto que eu simplesmente ganhei vantagem de graça. Se o cara tivesse parado a Perlehane, teria sido melhor. Mas, enfim, tem gente que interage assim. Às vezes você também tem que capitalizar na questão de tentar fazer o oponente jogar errado, interagir de uma forma errada e gerando vantagem através disso. A Screen, apesar de ter só 2 no deck, também ajuda bastante, já que ela também tem essa questão do chain block, diminuir o ataque. O Fenrir eu não preciso nem falar, essencialmente tem 3 cópias do Fenrir no deck. Tem a Terraform, tem a Pressure Planet e tem o próprio Fenrir. A maior parte das vezes a Terraform não vai buscar a Field Spell dos Kashtira igual, mas, enfim, se tiver uma situação em que é muito melhor isso, enfim, de repente vale a pena ir direto pro campo dos Kashtira e perder a chance de ter a Perlehane. Mas a Perlehane também é uma carta bem forte, já que ela mais o Kaleido basicamente significa limpar 2 cartas do campo, caso você tenha. Aconteceu algumas vezes de, por exemplo, eu embaralhar a escala do... Como é que é? A escala lá dos... Super Heavy? Do Super Heavy e destruir a outra. Enfim, isso complicava bastante para ele. Então,
Deixa eu pegar algumas partidas que eu acho mais notável. Eu vou pegar a última aqui, mas depois. A última partida que eu tive no torneio, mas depois eu resgato outras. Mas eu vou pegar a última por causa que eu acho que essa é uma bem interessante. E eu até tava pensando hoje de noite sobre ela ainda. Por causa que é uma partida que exemplifica bem a questão do deck de que muitas vezes você pode ver maneiras diferentes de, sabe, você perde e aí você pensa, eu poderia ter feito aquilo, poderia ter feito outra coisa. E muitas vezes não é uma decisão óbvia, mas conforme você vai ganhando experiência com o deck, você acaba percebendo esse tipo de situação que acontece com bastante nicho e isso ajuda muito. É muito importante que você saiba identificar essas situações mais específicas. Então, a última partida que eu tive foi contra um Purley. No jogo 1, eu fiz um campo absurdo e eu até interagi de uma forma errada. Eu não minto, meio que interagi meio mal, mas enfim, tinha tanta interrupção que não fazia diferença. Aí no jogo 2. No jogo 2 não teve muito o que fazer, eu dei gama no Purley, eu acho que é o nome lá do gatinho preto. Uhum. Dei nisso, só que ele tinha muito extender, ele fez o Noir e eu não comprei Gamecial, acabou aí. Mas o jogo 3 eu acho mais interessante, por causa que eu tinha uma mão. Eu não vou lembrar exatamente o que eu tinha na mão, mas eu me lembro que chegou num passo do jogo em que eu tinha Fenrir, o Reinhardt, a Charlemagne Kashira no campo, mais um monstro aleatório, eu vou dizer que é um Danger aí, só pelo argumento. Eu tinha também buscado eu podia buscar uma trap com a Scream. E eu tinha uma outra Charlemagne Kashira na mão. Outra coisa importante é que eu já tinha levado uma Veiler nesse turno. E eu abri com Kalba the Grave, daí eu precisava resolver o Reinhardt, dei Veiler quer dizer, dei Kalba the Grave na Veiler. Pensei um pouco, mas no final das contas achei que valia mais a pena dar direto na Kalba the Grave. Então, cara, só nesse setup aí de 4 monstros no campo, um deles sendo Fenrir, tendo buscado uma trap, ter a Charlemagne Kashira na mão, tudo isso daí já me dava uma enorme gama de o que eu podia fazer para jogar ao redor das coisas. O que eu optei nesse jogo foi eu busquei a Scream, porque eu imaginei que o cara tivesse Nibiru. Eu pensei, ele vai ter Nibiru. Então eu busquei a Scream porque eu não tinha trigado o efeito do Reinhardt de cemitério. Então se ele desse Nibiru, eu trigava o Reinhardt, enfim, descartava, buscava um Xeren, sei lá, fazer um Ridur no... tentava em alguma coisa e fazer um Ridur. Esse era o meu plano. Eu, infelizmente, acabei não fazendo isso. Eu meio que me desliguei na hora e setei a screen igual. E aí eu levei o Nibiru, não triguei o Reinhardt e, enfim, no turno do oponente eu não tinha muita coisa. Tinha a Charmin de Kashira na mão. Milei 13, até milei a Ralph Fênix pra fazer uma fusão. Então, isso foi relevante. Mas, cara, quando chegou no turno dele, ele tinha uma carta Pearl pra dar push, eu já tinha My Friend. Enfim, eu já tinha levado o Nibiru, então tinha o token do Nibiru. Ele tinha uma Ashe na mão. Ele tinha Kurikara. E não sei mais o que. Enfim, tinha um descarte, obviamente, ali. Mas o descarte não foi muito relevante, ele não trigou nenhum efeito. Mas o jeito que eu perdi esse jogo foi meio trágico, por causa que eu dei a Kashira na mão no turno dele. Novamente, só tinha o token do Nibiru e uma screen setada. Dei a Kashira na mão, milei a Ralphenis, fiz o Kaleido, embaralhei a My Friend, que quando você vê um Pearl amarelo lá solto no campo, mas um token do Nibiru, você não pensa, não, vou embaralhar aqui o Pearl de 100 de ataque, vou embaralhar o Nibiru que é um Vanilla. Você embaralha a carta que faz alguma coisa. Nesse caso era My Friend. Certo. O que aconteceu é que ele deu uma Kurikara, tributou todo o meu campo, deu Normal Summon Ash e, enfim, a Kurikara ficou com 4.500, o Nibiru tava com 3.000 e ele linkou num Donel, bateu e assim, simplesmente acabou, seco. Ele tinha 0 cartas na mão depois de tudo isso. E aí eu me vi pensando, cara, tinha diversas maneiras que eu poderia jogar esse jogo. Eu poderia não ter feito a Mascarena, que eu levei o Nibiru quando eu fiz a Mascarena.
Mas aí eu acho que também estava errado, porque eu teria muito pouca interrupção no turno dele. Claro, tem a questão de eu ter não setado a Salic, que de fato foi algo que me prejudicou bastante. É um erro que eu fiz e, enfim, não devia ter cometido na hora, teria provavelmente mudado o rumo do jogo. Mas mesmo se eu tivesse feito isso, eu teria que. Eu fiquei imaginando o que aconteceria caso eu tivesse feito a jogada correta de deixar a Salic na mão para poder trigar o Reinhardt quando ele levasse Nibiru. Provavelmente o que ia acontecer é que eu ia milar Ralphenis, por causa que, enfim, tava no topo do deck igual, e ia invocar o. Como é que é? O Ridur. Enfim, se eu tivesse feito essa jogada aí, eu também me vi pensando, cara, por causa que, mesmo se eu tivesse feito isso, ainda assim, provavelmente eu levava Kurikara igual, a menos que eu, sei lá, não trigasse Ridur na standby phase, alguma coisa assim. Então, cara, esse é um jogo que, sei lá, a menos que a gente estivesse replicando esse cenário atualmente, agora, não teria exatamente como completamente imaginar o que aconteceria em todos esses cenários hipotéticos que teriam, sei lá, eu não linkar na Mascarena, eu deixar esse Queen na mão, sei lá, ter feito o Ridor. Enfim, todos esses cenários hipotéticos tem uma questão de sorte em si, por causa que os Elements miram 13, então tem esse fator, mas também tem a questão de você tentar manusear a sorte. Isso eu acho que é um negócio muito importante desses decks que meio que dependem da sorte, é você deixar a si mesmo mais propício de acertar as coisas. Enfim, eu jogo muito com esse tipo de deck, eu já joguei com Danger, enfim, eu meio que já tenho uma certa experiência, por exemplo, em qual Danger ativar primeiro, coisa assim. Então. Mas enfim, é um jogo que eu me vi pensando bastante e até agora eu não tenho exatamente uma resposta correta. Claro, eu poderia dizer que não ativa o Ridur na Standby Phase para jogar ao redor de Trust e Kurikara. Mas eu acho bem improvável fazer isso, até por causa que o Ridur provavelmente ia buscar pegar uma spell. E, enfim, eu acho que eu jogaria na Trust para pegar uma spell. Enfim, eu seria ganancioso provavelmente nesse cenário, considerando que eu não teria muita engine. Mas. Enfim, se alguém sabe a resposta correta desse grande enigma, enfim, me responda, porque eu tô pensando nele até hoje. Só um detalhe, essa partida que você tá falando é dentro do top 8 já, né? A última que você jogou, é isso, né? Isso, foi Entendi. a última partida. Ah, saquei. Literalmente a última. Teve uma outra também do top 32 que eu acho relevante, que foi a segunda contra o Mathmech. No primeiro jogo, enfim, eu fiz combo lá, tinha muita interação, não tinha o que fazer. Mas no segundo, ele passou com Hit Soul mais Sand Traps, e eu não tinha conseguido quebrar o campo dele. Quer dizer, eu quebrei o campo dele, mas não consegui dar OTK. Eu acho que eu levei Nibiru no meio do processo, alguma coisa assim. Então eu não consegui matar ele. E no final das contas eu tinha um número bem limitado de interações. Eu tinha um Kaleido no campo, mais a Salic. Enfim, eu acho que eu tinha um Keldo no cemitério também. E eu tinha Super Pole, eu tinha uma na mão e uma no campo. E esse foi um jogo também que, enfim, ele ativou lá a Small World, buscou um Kaiju, daí ele já desligou duas das minhas interrupções, que eram o Kaleido e a Scream. Desculpa, o Kaleido e a Salic, enfim, já desligou duas aí nesse processo. Eu não tinha nenhuma Charmin de caixeira na mão, não tinha Ralphenis. O que eu tinha era Super Pole, Keldo, e eu acho que eu tinha Perleheno também. Então eu poderia potencialmente, embaralhando uma das cartas dele, também destruir uma carta dele nesse meio do processo. E, enfim, ele seguiu com Circular e Diâmetro. Era esses os dois pushes que ele tinha, Circular e Diâmetro. E eu sabia disso. No final das contas, eu optei por... Se eu não me engano, eu não dei o Keldo, sabe, seco, tirando os Sigmas, se eu não me engano, que é o bichinho que se invoca do cemitério. Enfim, eu não dei seco.
sabe? Porque, sei lá, se ele desse circular, que eu acho que foi como ele começou, circular, Mila Sigma, eu poderia embaralhar os Sigmas dele do cemitério, embaralhar um Challenge meu, destruir o circular dele, ele só ia seguir com o, como é que é, o diâmetro. Só que aí também tinha o risco dele, sabe, da norma diâmetro reviver, sei lá, um dos Mathmax que era um fogo. E aí eu não poderia dar Super Poly. Mas ao mesmo tempo, nesse cenário, eu basicamente estava garantido que eu não ia morrer. Por causa que ele não. Ele ia ter que fazer a jogada de Access Code, a jogada normal de todo deck Cybers de Access Code. E era isso. Ele ia fazer isso e. Se eu não me engano. Quer dizer, eu não tenho certeza se eu ia poder defundir com a Super Poly num desses momentos. Me lembro que tinha alguns monstros no campo, mas não tenho certeza se eu ia poder fundir com a Super Poly em algum momento dessa jogada dele. Mas. Enfim, isso poderia ter acontecido. Esse cenário aí de eu interagir da forma que eu sinto que era mais direta, mais óbvia, dar o Keldo o mais cedo possível, enfim, deixar ele dar norma e diâmetro, dar Super Poly. Se ele invocasse um monstro fogo, não ia poder dar Super Poly. Ou teria que dar Super Poly em alguma coisa muito específica. Sei lá, dar Super Poly na minha Challenge Castira e no. Como é que é? No Link 2, Cybers que revive 1. Alguma coisa assim. É. Então, enfim, poderia ter sido um cenário. Eu fui pra jogada que eu sentia que era mais segura. Eu presumi que ele ia reviver um monstro fogo com o diâmetro, então eu esperei ele fazer as coisas e meio que isso me comeu por causa que eu dei a oportunidade dele de invocar o rank 4. Como é que é? O rank 4 dos Mathmech. É o rank 4 Agora com que eu me negação. lembrei, na verdade, eu tinha um Fenrir também. Eu tinha um Fenrir. Era um Fenrir. Enfim, fiquei com o Kaiju. E. Era isso. Eventualmente fundi num Garura. Mas era isso. Então, eu tinha algumas interrupções. E no final das contas, eu acho que eu meio que interagi de forma errada. Eu sinto que eu poderia ter optimizado mais. Claro, dependia bastante de como eu fosse ver a maneira que ele fosse jogar e seguir com a jogada. É uma questão de que, de repente, até você poderia jogar cego. Esse efeito aqui eu acho que é importante. Enfim, vou negar ele. Às vezes, se você joga assim, você ganha. Nesse cenário, eu sinto que eu tinha que aplicar o conhecimento do deck dele, mesmo eu jogando com o meu deck no turno dele. Então eu tinha que saber o meu deck, o deck dele, e enfim, se eu fizesse errado, eu poderia perder pra um deslize. Sinistro, Enfim, maluco. mesmo que eu tenha ganhado esse jogo, eu sinto que poderia ter sido um pouco melhor. Eu sinto que eu poderia ter simplesmente ganhado nesse turno dele mesmo, porque eu me deixei propício a perder pelo simples fato de que eu deixei ele fazer um Access Code. Então, quer dizer, eu não ia morrer, eu tinha mais vida, eu tinha 8.000, então não ia morrer. Mas eu me deixei propício a um cenário desfavorável aí, e, enfim, se de repente eu tivesse imaginado melhor o que estava se passando na cabeça dele, tivesse feito uma leitura melhor do jogo, eu teria ganhado naquele turno mesmo e não iria ficar propício a, sei lá, o Garura comprar uma carta, ou o top deck, alguma coisa assim. É um cenário que também eu me fico pensando e... no final das contas, não sei exatamente o que aconteceria aí, porque também daria pra vir com o argumento, se interagisse de uma forma diferente, o oponente também pensaria de uma forma diferente. Pode acontecer. Que tortura, moleque. Sei lá, cara, é um negócio que é um puzzle aqui. É complexo pra puzzle lá caralho, viado. Porra. dos jogos de DS do Yu-Gi-Oh! Em que a CPU tava com uns monstros super aleatórios. Enfim, você tinha duas cartas na mão e você tinha que passar por cima do Light and Darkness Dragon. Tô ligado. É mais ou menos isso que às vezes esse deck eu sinto. Pelo menos eu trato às vezes como isso. De repente é mais simples do que eu imagino. Mas, enfim, eu fico me pensando muito sobre esse tipo de situação. Eu acho que esse jogo também foi bem notável.
Tem alguns jogos que você simplesmente ganha porque você faz um campo inquebrável, como todo deck do jogo, todo bom deck do jogo faz hoje em dia. Tem vezes que você faz 19 negates e o cara perde, não tem o que fazer. Tem vezes que o oponente faz isso contra você e não tem o que fazer também. E tem vezes que você tem que, sei lá, vir com a criatividade e pensar no momento mesmo como enganar o oponente. Teve um jogo, por exemplo, contra o Super Heavy, que eu abri com nada de ir por segundo, eu só setei um King of Swamp, dei poly, sei lá, torci que o cara negasse, porque... quer dizer, torci que o cara não negasse a poly, porque senão eu faria o Guardian Chimera dando Chain Block. Enfim, o cara eventualmente negou, mas é um cenário que também é um cenário mais simples, eu sinto, mas que também exemplifica bastante essa questão de você tentar induzir o oponente aos erros e ele interagir de forma errada. Então, clã, é isso. Esse é o reporte aqui com o Cláudio, né? As várias e complexas interações. Se o deck já era complexo quando ele tava full power, já tinha toda uma camada de complexidade, agora que ele tá todo aleijado, porra, tá mais ainda. Foi muito bom ouvir essas questões aqui sobre esse deck, né? Que é totalmente fora do nicho ali do competitivo. E se você quiser ouvir o reporte completo do Cláudio, passa no canal dele da Dimensão do Caos para poder ver não só esse reporte dele, como os outros vídeos que ele posta, que é muito bom. Bom, vou me despedir. Eu me esqueci como é que é o... como é que tu se despede, enfim. Eu teria copiado aqui só pela piada, mas... Enfim, eu sei lá. Fala, galera. Eu não sei, eu me esqueci. Até deu um branco aí. Eu só vocês falando, pô, é basicamente isso. Valeu, falou. Até mais. É só essa. Até mais.